Oi, pessoal. Vamos continuar aí o nosso conhecimento sobre os Estados Unidos. Esse capítulo vai trazer uma questão mais geoeconômica, a relação dos Estados Unidos aí com seus dois países vizinhos, o Canadá ao norte e o México ao sul, com a criação do NAFTA, que é um bloco econômico que foi criado pelos Estados Unidos como indício aí para um projeto muito maior, que seria a criação da ALCA. Então vamos lá. A questão de NAFTA, na nossa tradução, Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e o Canadá. Então, um bloco econômico cujo objetivo principal é integrar as economias do Canadá, Estados Unidos e México. Numa questão de linha do tempo, como ficaram aí as datas de assinatura desses contratos, desses acordos? Em 1988 foi assinado o livre comércio entre Estados Unidos e Canadá. 1992, então 4 anos depois, teve a adesão do México. E em 1993, a ratificação desse acordo, e aí trazendo de verdade uma integração aí do comércio regional entre esses três países. E o principal objetivo aqui dos Estados Unidos era, na verdade, competir aí com a União Europeia, que já estava num grande crescimento econômico. Uma das características bem interessantes da formação do NAFTA nada mais é do que a união de países heterogêneos, porque nós temos o Canadá, que é um país assim desenvolvido, não tão desenvolvido economicamente como os Estados Unidos, mas dentro da questão do IDH, de qualidade de vida, é melhor do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é esse país de poder econômico hegemônico aí do mundo, e o México, que é um país subdesenvolvido. Então, nós temos a integração dentro desse bloco de ter 3 países que têm características aí bem distintas um do outro. E devido a isso, não existe a possibilidade de haver a livre circulação de pessoas, que está incluída aí num processo de formação de bloco econômico numa terceira fase. Por quê? Os Estados Unidos hoje já luta muito com a questão da imigração ilegal, principalmente de toda a América Latina de uma maneira geral, mas principalmente dos mexicanos. Imagine se dentro desse acordo, né, de livre comércio entre os países da América do Norte, houver a livre circulação de pessoas. Então, essa população mexicana, que tem muita vontade, muito interesse para os Estados Unidos para trabalhar, para ganhar em dólar e melhorar a sua condição de vida, com certeza vai ter aí uma migração em massa, e isso não interessa aos Estados Unidos. E como eu comentei lá no slide anterior, a criação do NAFTA, desse acordo de livre comércio dos países da América do Norte, foi o primeiro passo de um interesse muito maior que os Estados Unidos tinham, ou ainda tem, mas a coisa está meio adormecida, numa área de livre comércio com todos os países da América, né? Desde a parte norte ali do Alasca até lá o sul da Argentina, com exceção de Cuba. Por que com exceção de Cuba? Porque a Cuba sofreu aquele embargo econômico na época da Guerra Fria, quando se associou ao RSS. E um outro país também que não faria parte da ALCA seria a Guiana Francesa, porque ela está geograficamente aqui na América, mas é um país de possessão da França. Então, falando aqui um pouquinho da ALCA novamente, que é aquele bloco econômico lá com todos os países do continente americano, quais seriam as verdadeiras intenções dos Estados Unidos e quais seriam as preocupações de uma parcela da população estadunidense? Então, eu dividi aqui em pontos positivos e em pontos negativos na questão de um patamar aí geral. Quais seriam os pontos positivos em relação aos Estados Unidos? Ele seria o país mais beneficiado. Imagina, gente, ele poder colocar, né, instalar dentro de qualquer país do continente americano, né, principalmente da América Latina, as suas
filiais de multinacionais, aproveitando de mão de obra barata, de vastos minerais que esses países têm, podendo também ter acesso à produção, como eu comentei no capítulo anterior, a produção de questões agrícolas, de produtos que ele não consegue produzir no seu país porque as características físicas não são satisfatórias. Então, imagine os Estados Unidos tendo posse aí de todo esse território, né, como é o país mais rico de maior influência, com certeza o objetivo maior dele é esse mesmo, produzir muito mais com menor valor dessa produção. E, claro, elevar de uma forma muito grandiosa o seu crescimento econômico. E os pontos negativos em relação à população estadunidense aqui, tá? Então, a população de classes médias e baixas questionaram a criação. Por quê? Porque é a população que trabalha. Então, a partir do momento que você retira as empresas do seu espaço geográfico e coloca em outros países vai ter o crescimento da oferta de emprego, claro, gerado aí por interesse de mão de obra mais barata, mas o que vai acontecer no meu país? Se as empresas saem daqui e migram para outros, significa que a gente vai ter aí um aumento do desemprego gerado aí pela essa transferência das indústrias. Então, não só a classe média, como o Sindicato dos Trabalhadores dos Estados Unidos, começaram aí a questionar essa questão da criação do ALCA. Mas, como eu falei para vocês, isso ainda só é um projeto, está no papel, vários outros problemas aconteceram a partir dessa iniciativa, então isso está tudo parado ainda, né? Pode ser que daqui a alguns anos isso ressurja em novas discussões e vamos ver aí qual vai ser o posicionamento do nosso país em relação a isso. E aqui a gente volta a falar do NAFTA, tá? Que é o Acordo de Livre Comércio entre os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Então, vamos lá. Para o Canadá, o que aconteceu, né? Na questão territorial, na questão de espaço geográfico dentro do Canadá, com esse acordo aí com os Estados Unidos e México. Canadá e Estados Unidos já tinham uma grande integração econômica, já tinha uma grande interação, até porque a parte de industrialização do Canadá fica no sudeste, ali perto dos Grandes Lagos. E a parte de primeira industrialização dos Estados Unidos, que a gente viu no capítulo anterior, ficava no Nordeste. Então, assim, Sudeste e Nordeste, dividida ali pelos Grandes Lagos. Então, eles já tinham essa integração econômica. Com o acordo aí do NAFTA, o que aconteceu? Existe dentro do Canadá, do espaço geográfico canadense, muitas empresas dos Estados Unidos que acabaram sendo transferidas também para lá. E essa conexão se intensificou bastante. Agora, em relação ao México, né, o país subdesenvolvido. Então, assim, já havia multinacionais dos Estados Unidos no México, mas essas multinacionais estavam concentradas na cidade do México, que é a capital desse país. Com a criação desse acordo, o que os Estados Unidos assinou aí com o governo mexicano? Que ele ia instalar as empresas, as filiais das empresas, no norte do México, ali na divisa entre México e os Estados Unidos. Essas empresas são denominadas de empresas maquiladoras, tá? E por que os Estados Unidos mudou a sede das empresas, das filiais das empresas estadunidenses dentro do território mexicano? Por quê? No norte do México é muito mais próximo dos Estados Unidos na questão de organização dessas empresas, na questão de transporte realmente dos produtos que lá são construídos, são confeccionados. E outra coisa, é lá no norte dos Estados Unidos também que tem a maior concentração dos imigrantes que tendem a ir
para os Estados Unidos. Então, se eu ofereço ali uma gama de indústrias, né, ou um número maior de indústrias ali, que são de referência dos Estados Unidos, numa situação assim, eu estou oferecendo emprego para essa mão de obra mexicana e estabilizando um pouco, diminuindo um pouco esse interesse de imigração intensa que os mexicanos têm para estar nos Estados Unidos, tá? Dentro do México, houve um aumento do dinamismo econômico e do crescimento do PIB, claro, porque houve ali uma produção maior, houve mesmo tendo um barateamento de impostos, essas empresas pagaram impostos lá para o México, aumentando aí o seu faturamento nessa questão. E os Estados Unidos, muito esperto que sempre foi e continua sendo, utiliza aí todas as vantagens que esse setor produtivo lhe oferece. Recursos naturais, por exemplo, o petróleo é um dos exemplos, mão de obra mais barata e outras vantagens aí que o México tem de oferecer. E nesse mapinha eu só coloquei aqui para vocês entenderem essas bolinhas aqui, ó, que estão sendo apresentadas aqui no mapa, é onde fica a localização das empresas maquiladoras, ó, bem aqui, ó, na divisa do México com os Estados Unidos. Qual é a realidade canadense atual? Segundo maior país em tamanho do mundo, o primeiro é a Rússia, o segundo é o Canadá. Vamos entender assim, que o Canadá, eu acho bem interessante essa questão do Canadá. Ele tem um território gigantesco, só que todo o processo produtivo e a população se concentra do meio, do centro para o sul, porque o norte do Canadá é um espaço muito grande, mas devido ao clima polar, semipolar e polar ali, a questão de desenvolvimento econômico, a questão de sediar empresas, não acontece. O que existe lá, na verdade, é a extração de recursos naturais. A população absoluta é pequena, porque o território é gigante, né? Então, o número populacional é pequeno. É um dos países de melhor IDH do mundo, de qualidade de vida. Ele estava aí, passou, não sei se hoje, eu não verifiquei isso numa questão ali de tabela, né? Mas durante muitos anos o Canadá apareceu como o primeiro país ali em relação ao IDH. Ele tem uma grande riqueza de matéria-prima, porque a sua formação geológica é bastante antiga, tem um nível científico elevado, a educação é de qualidade, por isso da questão do alto IDH, tem um parque industrial grande e diversificado. Então, já era, e com a questão do acordo com o NAFTA e de empresas estadunidenses estarem sediadas no seu país, essa diversificação aumentou. Existe um processo histórico aqui muito antigo, que é o histórico de movimento separatista. Quebec é uma província do Canadá que teve colonização francesa e ela deseja e luta, a população, né? A maioria da população ainda dessa etnia ainda luta por uma independência dessa província em relação ao país como um todo. Eu coloquei esse slide aqui só para esclarecer um pouquinho mais sobre a questão do movimento separatista de Quebec, porque o livro de vocês comenta, mas fica só no comentário, não traz aí uma informação um pouquinho mais aprofundada. E também porque existe uma questão do livro que pergunta sobre isso. Então, já coloquei aqui no slide para poder esclarecer isso para vocês. Quebec, como eu já comentei, foi uma província que foi colonizada por franceses, então a maioria da população de Quebec é francesa, em média 80%. Eles têm como religião oficial a católica e o resto do país, ou seja, o resto do Canadá, a maioria é protestante. Uma outra coisa é que eles têm uma arquitetura, né, de um estilo francês, então existem algumas diferenças. Então, assim, essa concentração de franceses que existem dentro de Quebec cria aí uma certa rivalidade entre, que já é uma rivalidade assim bem antiga dentro da própria Europa, entre ingleses e franceses. Em 1969, houve um reconhecimento maior da língua francesa dentro de Quebec. Então, o que o Canadá fez? O Canadá
se tornou um país bilíngue, dando autonomia para que a população de Quebec pudesse ter dentro das suas escolas, pudessem também usar no dia a dia a língua francesa, tá? E houve também um plebiscito, ou seja, uma entrevista, né, uma pesquisa feita com a população de Quebec em geral, se era a favor ou contra essa separação. E a maioria da população ainda votou contra. Então, Quebec continua sendo uma província canadense. Mas ainda lutam aí dentro do domínio aí do Congresso canadense por uma maior autonomia, até conquistou um pouco isso em 1987, mas aí cria um certo risco dentro do Canadá, porque as outras províncias, que também são províncias importantes e tão desenvolvidas quanto a província de Quebec, também de quererem ter os mesmos direitos. E aqui eu coloquei um mapa político do Canadá, quero mostrar para vocês aqui Quebec, né, ó, que essa região aqui é uma região bastante grande e desenvolvida do Canadá, então não seria também interesse do próprio governo canadense tê-la como um país independente, né, porque aí seriam transações econômicas totalmente distintas, acordos que deverão ser feitos. Nós temos aqui Ottawa, que é a capital do Canadá, bem aqui nessa região, né, perto de Montreal, e as outras províncias aqui do Canadá. Deixando claro para vocês aquilo que eu comentei, ó, essa parte norte aqui de clima polar e subpolar é muito pouco ocupada. As atividades econômicas que aqui tem são atividades de extração mineral e também a questão da extração das coníferas do pinheiro, e 95% da população se concentra aqui na parte central e sul, que é vizinha aqui dos Estados Unidos. Olha os grandes lagos aqui que eu comentei, né? A parte de desenvolvimento industrial do Canadá está aqui no sudeste, e a parte de desenvolvimento antigo industrial dos Estados Unidos está aqui no Nordeste. Então, é como se houvesse realmente uma integração física entre eles. Coloquei mais um mapa só para trazer a questão da visualização aí dos aspectos econômicos, né, que estão aqui, ó, na parte sul dos Estados Unidos, do Canadá, como eu comentei, os territórios aqui, né, são territórios de pouca população, e todo o desenvolvimento industrial, populacional, tecnológico estão aqui na região sul do Canadá, ok? Então, ó, áreas industriais verde claro, são essas áreas aqui próximo aos grandes lagos. Petróleo e gás natural, tá aqui. Carvão mineral, ó, bem perto aqui do petróleo, interessante isso, né? Cobre, azulzinho. Então, a gente percebe aqui, é claro que é bem resumido isso, mas mostra aqui a riqueza de minerais que nós temos nesse grande país. E aqui as características principais do México, que é o outro país que faz parte aí do NAFTA, desse acordo entre os países da América do Norte. Então, vamos lá. 13º país em tamanho e extensão territorial. Em relação à população, é o 11º país em maior população. O PIB está entre as 15 maiores economias, então, que é considerado um país subdesenvolvido emergente. Dentro do seu processo histórico, ele perdeu alguns territórios aí para os Estados Unidos, como eu já mostrei no capítulo anterior, né? Califórnia, Texas e Novo México eram territórios mexicanos e foram tomados aí pelos Estados Unidos. É uma nação de emigrantes e o principal destino dessa população é os Estados Unidos. E apesar de todas essas características econômicas, existe uma questão social ali bastante importante, né? A desigualdade social é bastante grande, a distribuição de renda também é muito insatisfatória. Essa questão é muito parecida com a realidade social brasileira,
E em relação ao NAFTA? Então, assim, houve uma modernidade, sim, no país, as reformas neoliberais, aquela questão da privatização de empresas, de flexibilização de algumas leis, diminuição aí numa reforma, numa questão de impostos, trouxe um desenvolvimento econômico para uma parcela da população mexicana, mas a pobreza também aumentou em diversos segmentos. A gente sabe disso, né? Quando a gente estuda a globalização, a gente entende isso, né? Que o rico, por ter capital, ele consegue crescer, mas não é que o pobre se torna mais pobre, é quando você vê que o rico cresce, a distância entre o rico e aquele que não cresceu é muito maior, né? E aí, com isso, tem a questão do aumento da violência. A gente sabe que no México existem cartéis aí de drogas e eles estão também situados ali, sediados no norte do México. Por quê? Gente, porque um dos países que mais consome drogas no mundo são os Estados Unidos. Então, por que as drogas estão alocadas no norte do México? Para conseguir aí, numa questão de falta de vigilância, né, de uma bobeira aí que a segurança estadunidense tenha, de essa infiltração das drogas nesse país. E existem muitos problemas sociais a serem enfrentados. E com isso a gente termina a explicação desse capítulo, que é uma continuação ali dos Estados Unidos, que a gente viu as características principais aí no capítulo anterior, e aí aqui a sua integração com os dois países vizinhos, mediante esse acordo de bloco econômico NAFTA. Fico à disposição para qualquer dúvida que vier surgir. Aí tenho, e muito obrigado e fiquem com Deus.